Boa noite a todos e a todas, povo do meu Brasil. Seja todo mundo muito bem-vindo, bem-vindas. É com muita alegria Muita que nós alegria que nós hoje estamos abrindo o nosso sexto Compartilhando a Minha Prática. Para quem não sabe o que é isso, é um projeto que nasceu no meu grupo de supervisão, onde cada mês uma colega traz um tema, como o título já diz do projeto, compartilhando a sua prática. Quem não me conhece, eu sou a Adneide Nolasco, sou baiana, mas estou falando de Recife. Vivo aqui em Recife há 40 anos. Tenho 35 anos de experiência clínica. Desses 35 anos, eu sempre gosto de dizer isso, 28 no ambulatório de saúde mental do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. E que escola foi para mim aquele HC. E desses 35, 15 como MDRista, psicoterapeuta de MDR, onde eu fiz uma carreira, fiz terapeuta certificado, fiz facilitadora e fiz supervisora. Tá? E tem sido assim, um privilégio muito grande caminhar com a comunidade de MDR, onde eu já escrevi alguns cursos, onde nós já escrevemos juntas com algumas colegas um livro, enfim, estamos aqui crescendo juntas no MDR. E aí surgiu a ideia lá no grupo de supervisão de dar oportunidade para as colegas para que elas pudessem compartilhar conosco a sua prática. Né? E hoje, a nossa querida que aceitou o nosso convite é Mariela Barreto. Boa noite, nossa palestrante da noite. Boa noite. Um prazer muito grande ter você aqui com a gente, com um tema muito, muito interessante. Nós estamos mal começando, já temos 41 pessoas, que é a tal da fibromialgia. Tá? Que tem assolado muita gente, que o sofrimento não é pequeno. Mas eu vou deixar que você fale sobre isso. Então, mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindas. Como eu estava falando há pouco, nós temos aqui colegas que vão iniciar ainda a sua formação, né, como o Ramires, temos colegas já com algum tempo de estrada, está aberto também para amigos, pacientes, parentes, né, um tema que realmente interessa a muita gente, e nós abrimos para que todos vocês pudessem estar aqui, tá? E aí, Mariela, sem mais demora, né, eu queria passar para você, você vai se apresentar nos dizendo quem é você, de onde você fala, eu já sei que você é de Cuiabá, tá? Mas de onde você fala, como é que foi o teu encontro com a MDR, tá? E aí sim você entra no tema de hoje, que é fibromialgia e MDR. Seja bem-vindo ao nosso Compartilhando a Minha Prática. Obrigada. Bom, eu não sou daqui, sou da Bolívia, e eu vim para cá, para o Mato Grosso, com meu esposo, ele é brasileiro, né? Estudou medicina lá na Bolívia, a gente se conheceu e vim morar aqui. Eu estudei psicologia lá na Bolívia e revalidei meu diploma aqui pela UFMT. E aí eu comecei para poder começar, né, tudo, e também aprender o idioma e tudo mais, eu fiz uma especialização em terapia familiar sistêmica. Tinha feito lá na Bolívia, só que eu quis fazer aqui de novo, porque eu sou apaixonada pela sistêmica também. E depois da sistêmica, ali mesmo fazendo a sistêmica, conheci o MTR, né? Todo o grupo nessa clínica escola conheceu o MTR, todo mundo ficou, né, muito animado com os resultados e as pesquisas e tudo aquilo que envolve o MTR, né? Essa clínica escola a gente atendia lá em grupo, atendia as famílias, então eu fiquei por lá, que foi aqui em Cuiabá mesmo, né? Uns 3 anos atendendo famílias carentes, né? Atendia toda terça-feira, era dedicada para o atendimento dessas famílias, e era um grupo de colegas, e era muito gostoso. E todo esse grupo também, a maioria deles fez MDR lá mesmo, né? Trouxe esse curso de Brasília, alguém veio e deu o curso para nós, né? Então, assim, foi uma experiência muito, muito linda, porque o MDR trouxe todo aquele conhecimento sobre trauma, que, nossa, eu dizia assim, isso aqui a gente nunca imaginava que Uhum. isso existia, porque ninguém fala, sabe, aquela coisa, eu fiquei por muito tempo
assim, extasiada com aquele conhecimento todo sobre trauma. E como, sabe, e poder entender isso e poder saber que existe um caminho, né, para as pessoas poderem ficar bem, existe um caminho para a cura, né? E todo aquele conhecimento trouxe essa esperança, né, de casos tão difíceis, sofrimentos tão grandes, né, que existe sim um caminho ali, né, que pode se seguir, né, que caminha para a cura. Então, foi assim que eu conheci o MDR. E aí eu trouxe esse caso, né, eu, quando vi ali o projeto, né, compartilhando a minha prática, e eu falei assim, ai, eu vou levar esse caso, né, maravilhoso que eu tenho. É a minha paciente mais antiga que está comigo, né, e eu pensei que eu ia fazer, sabe, bem no comecinho eu tinha entendido um pouco errado que eu ia levar o caso, e aí a Dineide ia vir, né, me trazer toda essa ajuda, né. Aí depois fui entender que falei assim, não, é para compartilhar algo legal. Falei, nossa, mas eu tenho algo legal desse caso, né? Que é tão complexo, né? E as coisas que deram certo, né? Ela ainda está comigo, ela ainda tem muita coisa para reprocessar, para trabalhar, porque, como eu disse, é um caso muito complexo, né? Mas, gente, tem umas pérolas aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Desse caso. E nós Tá bom, estamos então? curiosíssimos para conhecer e ouvir sobre essas pérolas. Eu, pelo menos, estou. Tá bom. Então, eu vou compartilhar só um... Posso colocar aqui, né? Já para compartilhar? Sim, sim, já te coloquei como cor. Aqui. Ok. Não está aparecendo, né? Ou tá? Não está aparecendo ainda. Abriu para você a tela de compartilhar a tela? Não sei por que não está abrindo. Ah, agora abriu. Agora sim. É esse aqui. Ok, agora apareceu. Fibromialgia MDR. Genograma, não é isso? Isso. Ok. Cadê para aparecer tudo assim, tela cheia, né? Aqui. Pronto, achei. Está aparecendo tela cheia, não? Não. Agora apareceu a tela cheia. Ok. É só o genograma para ajudar a entender um pouquinho, depois eu tiro essa, né? Só para a gente se ajudar aqui em poder entender o caso, tá bom? É o caso de uma mulher de 44 anos, funcionária pública, né, que já tem uns 3 anos que ela sempre está apresentando licença médica, não consegue voltar ao trabalho. Voltou por alguns períodos, mas sempre se sente muito mal e acaba pedindo licença de novo. Aqui, né, o genograma dela, ela seria esse pontinho, essa bolinha laranja, né? Então, todos os círculos são mulheres e os quadradinhos são homens. Essa paciente, ela perdeu a mãe quando ela tinha 5 anos. Então, como vocês veem, a família materna está do lado direito, tá? Aqui, não sei se dá para ver o cursor do Dá, mouse, né? dá para ver, eu estou Então, mexendo, dá. isso, então, assim, são todos já falecidos, né? Tem um xizinho aqui, todos já faleceram, a mãe também, de eclâmpsia, né? Quando ela tinha apenas 5 anos, a paciente aqui, né? Então, assim, foi ao ter esse, que não chegou nem a nascer, né? Assim, morreram, né? Morreu a mãe, morreu o filhinho que ela estava esperando. E, então, assim, ela era muito pequenininha, e o que aconteceu com a família? A família se fragmentou, né? Esse pai, após a morte da mãe, ele já tinha um caso com a babá das crianças, né? De todas as crianças aqui.
e ele foi morar com a babá, né? O pai. E aí o pai pegou esses dois meninos. Olha só a família aqui, deixa eu voltar um pouquinho, dizer assim, né? Os irmãos da paciente, que eu coloquei o nome fictício de Maria. Os irmãos da Maria, 3 homens, daí vem a Maria, daí vem uma perda aqui, né? Um aborto. Depois vem a irmã caçula e outra perda, e a mãe também faleceu. Então, aqui, essa família, depois da morte da mãe, se fragmentou, esse mais velho, junto com a Maria e a irmã caçula, foram morar na casa daqui, da avó, que ainda estava viva, né, mas o avô já tinha falecido. Então, foram morar aqui nessa família aqui, né, onde existia a tia, essa tia aqui que tinha essa doença, anemia falciforme, e tinha essa outra tia aqui, né, a tia mais velha. Só que era casada e morava na casa ao lado, isso é importante, né, para a história desse caso, essa tia aqui. Só que ela estava separada, morava ela e os 2 filhos na casa ao lado dessa avó, né, e ajudava muito a Maria, né, a irmã caçulinha, que tinha apenas 2 aninhos, essa daqui, a Maria tinha 5, né, e o irmão mais velho, que logo ele começou a trabalhar e depois saiu de casa muito novinho, o irmão mais velho. Então, ficou só a Maria e a irmã caçula, né, aqui morando com a avó. Na casa da avó, Maria fazia de tudo, limpeza, ajudar na cozinha, cuidar da irmã, cuidar desses 2 primos aqui, né, que eram filhos dessa tia. Essa tia doente era muito malvada, né, ela diz como ela tinha muita dor, sentia muita dor, então ela judiava muito da Maria, da pequenininha, né, era muita agressão física e verbal, e também desses sobrinhos, né. Então, Maria era como se fosse a mãe dessa irmãzinha caçula, e defendia muito, defendia dessa tia, dormia junto, banhava essa irmãzinha, dormia com ela, fazia mama, tudo, né? E essa avó sempre dizia que a Maria era a mãe da irmãzinha, né? Ela falava, você é como sua mãe, falava para a irmãzinha, falava assim, ó, você tem que obedecer sua irmã, porque ela é como se fosse sua mãe. Então, isso sempre foi ali, né? Sempre ensinado dessa forma. Aí Maria era muito certinha, obediente, era a queridinha da avó, né? A avó confiava muito nela. E essa avó era muito rígida também, muito mesmo. E aqui eu vou continuando aqui, tinha que limpar, tudo era a Maria que tinha que fazer, limpar tudo. E, inclusive, assim que limpava a casa, tudo da avó, ela tinha que ir lá na casa da tia, que era ao lado, para limpar também a casa da tia, principalmente a cozinha, lavar os pratos, deixar tudo limpinho. E foi ali que começaram os abusos, né, por esse, né, ex-marido dessa tia. Lá, enquanto ela estava lavando as vasilhas, sempre acontecia dessa forma, ela nunca parava de lavar, ele vinha por trás e começava a tocar nela. E aquilo, claro, sempre foi muito, muito ativador para ela. Ela desenvolveu, depois, né, vou seguir a história, depois eu volto para a questão do abuso, tá? Porque foi isso que a gente reprocessou primeiro. Ela, conforme foi crescendo, né, ela desenvolveu pressão alta aos 18 anos, diabetes, e também ela, como a gente pode ver aqui, ela saiu de casa, ela casou, e aí ela teve um filho, e depois teve todas essas perdas, né? Esses abortos aqui, essa filhinha aqui nasceu, mas ficou 3 meses na UTI e também faleceu. Então, isso aqui é muito, muito ativador e a gente ainda não tocou nisso. A gente tocou lá nisso aqui, no abuso. Tá? Maria não aceitava os diagnósticos de diabetes, né? E nem de pressão alta, então ela não tomava remédios, não fazia nada. Ela dizia que como ela ia ter isso se era tão novinha, né?
Agora, ela apresenta muita culpa por conta disso, porque ela diz que foi essa negação que fez ela perder todos esses filhos, e fez os filhos sofrerem, né? Então, foi muito difícil ela aderir também ao tratamento psicológico. Foi muito, muito difícil. Muito medo, né? Ela falava e não queria enfrentar os gigantes, como ela sempre disse, né? Não queria também fazer o MDR, tinha medo do MDR também. Ela dizia, e se eu perder, sei lá, perder a cabeça, o senso da realidade? Então, era muito, tudo de pouquinho em pouquinho, né? De gotinha a gotinha. Ela, depois da pandemia, não quis mais vir para o presencial, por exemplo, ela sempre faz online, sente muita vergonha excessiva de tudo, de chorar na minha frente, por exemplo. Então, é muito difícil, porque depois ela, às vezes, conta muito depois que na sessão, tal, ela chorou, depois que acabou a sessão. Então, sempre ela está segurando o choro, não quer... Muitas vezes ela diz, não quero falar sobre isso. É uma paciente que apresenta muita dissociação, pensamentos, como ela diz, aquela mulher. Né? E quando ela diz aquela mulher, são, né, as vozes que ela escuta. E que hoje em dia ela chama de pensamentos, porque ela, no começo ela tinha muito medo, aí entrava a questão da religião, ela achava que eram espíritos, e com muita, né, psicoeducação, ela foi, né, abaixando esse medo que ela sentia disso, e foi entendendo que, né, entendendo essa questão da dissociação, né, e só que mesmo assim ela sente um pouco de medo, mas já é bem menor, pelo menos já, né, ela consegue ter um certo diálogo para os pensamentos irem, né, pegando mais leve com ela. São muito agressivos, né, e sempre ela quer rebater os pensamentos e nunca tem sucesso. E os pensamentos trazem, né, que são as vozes, tá? Trazem assuntos pendentes, como ela diz. Então, ela faz encenações de conversas. Então, ela começa a conversar. Às vezes, esses pensamentos fazem o papel de uma amiga que ela não terminou uma conversa, um assunto, ou com o marido, ou a sogra, ou às vezes até comigo, né? Ela diz que muitas vezes ela está ali lavando, limpando, e ela está conversando comigo, e é como se eu tivesse realmente dentro da cabeça dela respondendo, e ela me perguntando e eu respondendo. Tudo isso, esses pensamentos surgiu depois de uma grande briga com essa irmãzinha caçula, tá? Ela brigou em 2018 e até hoje elas não falam assim, mas não é mais aquela mesma coisa, né? A irmãzinha reagiu, né, aos cuidados ela era como mãe, né, e foi uma grande briga e isso fez ela sentir, assim, muito, muito mal e acabou que esses pensamentos, parece que depois disso, começou a perceber que os pensamentos ficaram ali na cabeça dela, né, primeiro começou com coisas assim, remoendo, e aí virou aqui. A gente sempre trabalhou muitos recursos, né, quando tentamos trabalho de partes, por exemplo, praticando autocompaixão, sempre foi difícil, fica bem e logo os pensamentos trazem culpa, ela sente muito medo, pensa que é espiritual, né? Então, como a gente foi chegando a essa questão de trabalhar esse grande episódio ali, que foi esse abuso, né? Dos 12 anos, não, dos 8 até os 12 anos, né? Que isso aconteceu aos 12, ela fez comunhão, né? E aí ela disse nesse dia pro abusador que ele não podia mais tocar nela porque agora ela tinha feito comunhão. E, segundo ela, por incrível que pareça, ele parou de fazer isso com ela, né? Ela colocou ali um basta nisso, né? Aos 12 aninhos. Então, ela sempre apresentava muita culpa, e toda vez que a gente tocava num pequeno assunto disso, né, ela ficava com o olho enorme, ela começava a tremer, tremer, tremer,
ela falou, a minha mão está gelada, eu sei lá, vou me perder agora, vou me perder. E eu falava, a gente não vai trabalhar essa memória, tudo bem. E quando foi ano passado, 2021, né? 2022, né? Que ela quis, desde o comecinho do ano, trabalhar essa memória. Tá? Bem no comecinho de janeiro, falou assim, este ano eu decido me libertar disso. Por favor, vamos trabalhar essa memória. E eu falei, tudo bem, mas eu estou com muito medo. Eu falei, a gente vai de pouquinho em pouquinho. Então, a gente foi nessa abordagem progressiva, né? Que eu aprendi ali no curso com a Dolores Mosqueira, né? Bem pouquinho, sabe? Para poder depois conseguir, né? Reprocessar de fato. Então, bem pouquinho, desenhando, algo que era sinal verde, né, que a gente chamava, né, era ela lá, imaginando a casa da avó, né, desenhando a casa da avó, e só isso, era o sinal verde. O sinal amarelo era já olhando para a porta que levava para outra casa, onde aconteciam os abusos. Então, foi ali, a gente ficou muitos meses nisso, no sinal verde, na verdade. Depois a gente foi para o sinal amarelo, e ficou alguns meses ali. Aí acontece que a Maria pensou o seguinte, né? Pensou que seria bom falar com o abusador e resolver logo essa história, porque toda vez que queria ir no aniversário dessa prima aqui, né, dessa prima, ela não podia, porque, claro, o pai, né, estava nesses aniversários, e ela nunca conseguia ir, e ela sentia muita raiva e dizia que era injusto, né, ela não poderia se aproximar desses primos, porque tinha o abusador, que era o pai, e estava nas festas, né, de família, geralmente. Então, enquanto a gente estava de pouquinho trabalhando, ela tinha aqueles rompantes de, eu quero logo, né, eu quero fazer isso logo. Então, assim que ela teve essa ideia, né, de falar ela mesma com ele, né. Então, ó, ficou muito mal, isso. Ela sentia que toda vez que a gente ia reprocessar isso, ou falar sobre isso, por exemplo, o sinal amarelo, ela já começava a dizer que, ai, eu estou sentindo que eu estou voando, então ela começava a dissociar, realmente. Não sentia o corpo, não conseguia entender o que as pessoas falavam, né? Uma vez ela foi numa reunião de família, ela esqueceu que ele poderia estar ali, não pensou nisso, realmente ela nem se lembrou, e foi numa reunião de família, assim, grande, não era especificamente aniversário de ninguém, era uma festa, né, onde muitas da família estavam, e o abusador estava lá, então ela viu ele depois de tantos anos. Isso foi muito perturbador para ela, porque realmente ela ficou tão mal lá que todas as pessoas, a maioria das pessoas perceberam. Ela foi sair, foram tirando ela do lugar, né, porque viram que ela não estava legal, mas ninguém sabe por que ela estava assim, e ela só disse que ela só estava passando mal, né, e ela estava tendo isso. Depois ela me relatou, ela falava que não conseguia entender o que as pessoas falavam com ela. Ela olhava, via que eles estavam falando, mas ela estava longe, né? Então a gente vê ali a dissociação, né, muito grande, realmente. E depois começava a ter tremedeiras no corpo. Deixa eu ver aqui. Tá, então, isso fez com que ela começasse a pensar assim, não, eu tenho que dar um jeito nisso, né? Isso é muito injusto, né? Isso tá me tirando, né, do sério. Após uma sessão de acupuntura, onde ela fez essa sessão, ela se sentiu bem e ela relata assim, eu me senti bem, saí de lá e mandei mensagem para ele, no WhatsApp dele, né, do abusador. Eu estava me sentindo muito angustiada, remoendo, e eu pensando como seria, o que ele ia me dizer, e mandei mensagem. E aí depois ela me mandou um print da resposta dele, porque ele respondeu essa mensagem. E ele respondeu dizendo, não achei, porque ela falou assim, você me fez muito mal e eu preciso conversar com você, a gente precisa ter uma conversa. Aí ele respondeu, não achei que eu tivesse causado algum dano a você.
mas já que você precisa falar comigo, então, ok. Então, eu pedi para ela vir na sessão primeiro, né, antes dela ir se encontrar, porque ela queria se encontrar, ela falou que ninguém ia convencer ela do contrário, e falei, tudo bem, mas a gente vai fazer uma sessão para você estar calma, né, vamos conversar sobre isso, para você ir calma e poder falar, né, com calma e poder ir embora também. E aí ela aceitou e eu falei, bom, a gente estava de pouquinho em pouquinho, ela queria se encontrar com o abusador, né? E aí eu falei, então, o que que vai me salvar agora, né? O que eu faço com ela? E como ela trouxe aquela questão de, eu ainda sinto que é minha culpa, porque ela trazia aquela coisa assim, era como se eu preciso convencer ele de que ele me fez mal, porque se eu convenço ele, eu me convenço de que eu fui realmente, né, abusada, porque ela dizia assim, mas foram só toques aqui no, sabe, aqui no meu corpo, no meu peito, mas eu nem tinha peito, então, por que que isso é um abuso? Por que que meu corpo reage assim? Por que que eu tô tão mal? E ela ficava nisso, sabe? E se culpando, né? Eu falei, gente, eu vou fazer o tribunal do júri, né? Eu que vai me salvar agora. E eu falei, nossa, é o que eu vou tentar agora, porque ela trouxe essa coisa, eu falei, me veio, né? Falei assim, é o tribunal do júri agora. Né? E falei, olha, vamos fazer um exercício hoje, é assim, assim, eu fui dando todas as coordenadas, né? E eu pedi para ela, porque era muito difícil ela aceitar fazer o reprocessamento em si, sabe? É o abraço da borboleta, que é só isso que ela aceita. Pegar em qualquer aparelho, não, de jeito nenhum. Então, falei, é bem devagarzinho você vai fazendo e vai fazendo este exercício. Né? E ela falou, tá bom, eu vou fazer. E aí ela, né, ficou ali em silêncio, ficou um bom tempo em silêncio, fazendo ali, né, toda essa imagem, né, do tribunal do júri. E aí depois que ela abriu os olhos e falou, pronto. Eu falei, como é que você está? Aí ela me disse assim, eu estou bem, eu estou com a cabeça muito vazia agora, mas eu consegui fazer. Ela me respondeu dessa forma. E aí eu perguntei, o que que a advogada de acusação estava trazendo, né? E me conta um pouquinho como é que foi, né? O que que a defesa falou, o que que a acusação falou, né? O que que a juíza falou depois. Aí ela me disse assim, a acusação trouxe tudo o que sempre traz, né? Que eu devia ter falado, por que que eu não falei? Né? Por que que eu não falei? A defesa foi difícil de defender, mas na hora da defesa ela se lembrou de que minha avó era responsável e, na verdade, adulta, e ela deveria ter visto e não viu, que teve a questão da religião, talvez por isso eu não falei, né, porque tudo é errado, então, isso, eu tinha uma noção de que era errado, então talvez por isso não falei, um pouco por aí foi minha defesa, mas bem menos que a acusação, ela falou assim, né? A defesa não teve muito argumento, e a acusação acusava muito forte, né? Você devia ter falado, né? Então, aí parecia que, sabe, eu fiquei assim, ai, gente, será que, né, vai ficar por isso mesmo? Ai, meu Deus, o que que aconteceu? E eu falei, tá bom, e a juíza falou o quê, né? Deu o veredito? E ela falou, não, ela não deu o veredito, a gente pode fazer na próxima sessão o veredito, né? Porque agora eu vou esperar. Ela falou, eu vou esperar a gente terminar isso, e aí eu me encontro com ele, pode ser? Né? Eu falei, ok, então pode ser. A gente termina na próxima sessão, então. Na mesma, no mesmo dia, mais tarde, a gente terminou aí, né? Mais tarde, ela me mandou um áudio dizendo: eu estava lavando a louça e veio um insight. Eu estava lavando a louça e me lembrando da sessão, né, de todo aquele negócio que você me disse, né, e eu fiz aquele exercício, e aí me veio ela diz um insight, né? Se lembrou de uma live com uma sexóloga que dizia que os toques, as carícias, chamadas de preliminares, na verdade, não são preliminares. Isso já é o ato sexual. E aí ela entendeu que essas carícias, esses toques, foram um abuso sexual, sim. Então, assim, ela já tinha, no dia que ela
ouviu a live, ela não deu bola, né? Mas ali, lavando as vasilhas e lembrando né, do tribunal, essa live veio à tona, essa informação. E ela falou assim, gente, meu Deus, e como ela estava lavando as vasilhas, né? Aí ela teve outro insight, meu Deus, é por isso que quando meu marido vem me fazer carinho, quando estou aqui lavando a louça, e por isso que eu odeio lavar a louça, né? Eu odeio, ela sempre falou que odiava lavar a louça, e quando o marido vinha por trás, né? Aquilo era horrível, ela sempre batia nele. E ele ficava brincando, né? E nunca dava bola para isso. E ela nunca tinha pensado que... E ela dizia, por que me dava tanta raiva? Agora entendi. E ela me mandou esse áudio super animada, né? Dizendo assim, gente, eu estou tendo tanto insight agora, né? Entendendo por que era que eu ficava tão assim, ali naquele momento, lavando a louça, né? Depois ela foi dormir, no outro dia de manhã cedinho, ela mandou outro áudio, ela me disse, eu fui dormir e acordei de madrugada. Eu sei que estava escuro, porque era de madrugada, estava escuro o meu quarto, mas eu enxergava luzes, né? Enxergava luzes no meu quarto, eram luzes coloridas, que trocavam como um jogo de luz, né? E ela já tinha comentado, ela falou assim, dessa vez não foi como as outras vezes que a gente fez abraço da borboleta, ela sempre fala assim, quando a gente reprocessa algo, né? As outras vezes que a gente fez abraço da borboleta, sempre quando eu dormia de madrugada, ela acordava, ela dizia, né, isso, que ela abria os olhos e abrir ou fechar era a mesma coisa. O quarto está escuro, mas ela estava vendo tudo. Se ela fazia assim, ela via o armário que estava ali. Se ela olhava para a direita, ela via aquilo, sei lá, um espelho que estava ali. Mas, na verdade, ela não estava vendo, né? E ela sempre me perguntava por que acontecia isso com ela, né? E que ela ficava abrindo e fechando os olhos e vendo as coisas. Dessa vez, quando ela se lembrou disso, ela falou, ela disse assim, ela se lembrou, disse, já sei, é por causa, né, essas luzes que eu estou vendo agora é por causa da Praça da Borboleta, toda vez eu fico assim, então isso fez ela se acalmar, né, tá tudo bem, isso acontece com toda vez que a gente faz isso. Então, logo que ela se acalmou, ela, é, ela começou a ouvir uma voz que a confrontava, que começou a dizer para ela, você acha que aquilo ali foi só toque? Sério que você acha isso? Né? E começou a trazer a lembrança, você não se lembra aquele dia que ele fez tal e tal com você, que ele começou a te tocar e depois te virou e colocou a boca no seu peito e você desmaiou e ficou tremendo, tremendo, chorando, e ele ficou apavorado para você não contar para ninguém. Ela não se lembrava disso, e ela disse que essa voz trouxe essa lembrança, e que ela entendeu por que ela ficava tão mal, e por que ele ficou tão mal aquele dia que ela viu ele, né? Então, ali, esse diálogo com essa voz, né? Fez ela sabe, ela falava assim, ela me confrontando um monte de coisas, me falando assim, não é possível, você é uma mulher, você já sabe de um monte de coisa, você sabe o que é um ato sexual, você sabe que aquilo foi abuso, por que você fica duvidando disso? Por que você deixou o pastor falar aquelas coisas para você? Porque teve uma vez que um pastor perguntou para ela, né? Mas foram só toques? Ele falou assim, aí ela teve né, um momento muito mal, ficou muito mal, dissociou naquele momento, né? Então, foi terrível esse confronto com esse pastor. E aí a voz trazia isso também, né? Lembra aquele dia que ele falou isso? Por que você não respondeu? Porque é você que tem que ter certeza. Aquilo aconteceu com você, né? Sabe, aquilo, e ela disse que conversava com essa voz, e a voz foi explicando e trazendo um monte de evidências, né? Como se fosse a parte que trazia toda aquilo que faltava para advogado de defesa, né? Então, assim, trouxe toda essa informação e esse embate, e quando ela me mandou esse áudio, no outro dia cedo,
ela estava muito animada, muito feliz, sentindo muito bem, muito agradecida, né? E ela usou a palavra assim, estou extasiada, né? Por ter tido essa experiência. E o interessante é que ela não sentiu medo, né, da voz, porque antes ela sentia muito, muito medo, né, por essa questão religiosa também. Então, quando ela voltou para a sessão, né, a gente terminou sabe, o tribunal do júri, e eu deixei ela ali terminando, fazendo, né, ela levou um tempinho, e depois, quando abriu os olhos, ela estava com outro semblante, e aí ela disse que a juíza deu o veredito dela. E aí eu falei, e qual que foi o veredito? Ela falou assim, ela me disse, você é livre. E bom, assim que, né, terminou esse reprocessamento que era tão, tão difícil, que a gente levou um ano, né, processando, vamos dizer assim, os pedacinhos, né, a parte, né, a luz verde, a luz amarela, e a gente, com a ajuda do Tribunal do Júri, a gente reprocessou a luz vermelha, vamos dizer assim, né, aquilo que era terrivelmente ativador. E é isso que eu tenho para compartilhar até agora, tá bom? Se tiver alguma pergunta. Tu pode tirar a tela, voltar para a galeria, Mariela, por favor. Ok. Mariela, eu acho que você primeiro, você ou eu, né? Como você preferir. Primeiro você precisa explicar para as pessoas o que é esse tal desse tribunal de júri. Porque talvez as pessoas tenham tido alguma ideia, mas era bom a gente entrar em detalhes. Você quer falar ou eu falo? É melhor você, né? Ele é seu, né? Gente, vê só. Quem não é de MDR ou quem não começou ainda o curso, existe um momento da sessão que a gente faz uma intervenção chamada entrelaçamentos cognitivos, tá? Deixa eu só falar bem rapidamente. MDR é uma abordagem, tá? Não é técnica, não é uma metodologia, é uma abordagem. O E significa olhos, o M, movimento, o D, dessensibilização e o R, reprocessamento. Eu gosto de dizer assim, conceituar assim. MDR é você reprocessar com o teu paciente, ou seja, ele vai olhar de novo para as coisas que aconteceram, os traumas emocionais, as experiências emocionais traumáticas e dolorosas. Ele vai reprocessar, olhar de novo para aquilo, dessensibilizar, parar de sofrer por conta daquilo, através da estimulação bilateral do cérebro. É o mesmo processo que acontece quando a gente dorme e sonha. Lembram, quem é psicólogo aqui não é MDRista, que Freud dizia que o sonho era uma visita ao inconsciente, que as coisas do inconsciente passavam por aquela censura e vinham para a consciência? É exatamente isso que acontece no processo do MDR, só que o paciente está acordado, consciente e em pleno controle do processo, a não ser, como é uma paciente feita a Maria de Mariela, que dissociava, tá? Essa é outra história. Então, em algum momento de uma sessão de psicoterapia de MDR, a gente faz algo chamado entrelaçamento cognitivo para quê? Para ajudar o paciente a atravessar aquela estrada do reprocessamento e conseguir se dar bem deixando aquela história difícil lá do passado. Porque o grande objetivo é esse, como diz o livro da doutora Francine Shapiro, a criadora dessa abordagem, é deixar o passado no passado. E aí eu fiz um dos meus cursos, né? Aqui a apostila dele, vai ter uma turma começando amanhã à noite, coincidentemente, nenhuma combinação com Mariela, tá? Chamado Práticas Clínicas. E aí, nesse curso, eu ensino esse entrelaçamento cognitivo, chamado Tribunal de Júri, que é fantástico para trabalhar a culpa. Certo? E aí me permita, Mariela, ensinar para as pessoas agora como é que é esse entrelaçamento, certo? Você trabalhou com Maria, a culpa dela, por ela ser culpada do abuso. Ela tinha essa sensação, não era? Ou essa certeza, ou essa crença. Certeza. Então, a gente diz assim, Maria, vê só, eu vou pedir agora que você se imagine em um tribunal de júri. Aquele de novela. Todo mundo aqui já assistiu uma novela que tinha uma cena de um tribunal de júri. Lá embaixo vai estar sentada a ré, culpada por ter permitido o abuso. Tá?
culpada disso aí. Do lado direito vai aparecer a advogada de acusação, que vai dizer sim, foi culpada, deveria ter falado, deveria ter feito. Às vezes, em relação ao abuso, tem a culpa porque eu gostei. Claro, zonas erógenas forem tocadas, não tem como não gostar. Do lado da esquerda vai aparecer depois a advogada de defesa para dizer a história não foi bem assim, ela só era uma menina, não sabia se defender, não tinha medo que não acreditassem nela. E, no final, a meritíssima juíza, devidamente aparamentada, vai lavrar a sentença, aquela ré que está sentada lá embaixo. Você, Maria, vai fazer os 4 papéis. Você vai ser a ré, você vai ser advogada de acusação, e aí, quando o paciente aguenta, eu digo assim, e aí, doutora advogada de acusação, desça a lenha, fale o que tem que ser falado mesmo para ela. Olha a concorrência aqui, me ajuda, Lara. Do lado de defesa, e aí, doutora advogada de defesa, quando você for falar, seja compassiva e misericordiosa com essa ré, ela já paga por esse crime há quantos anos mesmo, Maria? 20, 30, 40 anos. E quando Vossa Excelência, a meritíssima juíza, for lavrar a sentença, eu vou te lembrar 2 coisas. Primeira, que no Brasil não existe pena de morte, nem prisão perpétua. E segundo, que essa ré já paga por esse crime há 30 anos. Pensa nisso, Maria, e faça os movimentos. E aí se escolhe um dos movimentos que pode ser, geralmente, o abraço da borboleta para ela poder se concentrar melhor. A gente não interrompe, a gente deixa Maria o tempo que ela precisar fazer isso. Depois que Maria abre os olhos e volta, aí a gente pergunta como foi. Desde que eu criei esse entrelaçamento, já faz alguns bons anos, só 2 pessoas disseram que a juíza não deu a sentença de inocente. E aí, no curso, eu ensino como é que você faz quando a sentença é culpada. Tá? Enfim, o efeito é fantástico. Na verdade, isso tudo que a gente faz se chama psicodrama interno, que é uma técnica do psicodrama criada pelo Dr. José Fonseca. Tá? No seu livro Psicoterapia da Relação também tem isso. Então, foi esse entrelaçamento cognitivo que Mariela usou para ajudar a paciente Maria dela a trabalhar essa coisa. Alguma pergunta até aqui, até agora? Tem uma pergunta aqui no chat, que é, e cadê a fibromialgia? Eu falei, é mesmo. Deixa eu falar, então. Essa é contigo, vai lá, responde. Sim, ela foi diagnosticada, né? Primeiro, depressão, ansiedade, e depois veio, depois de 1 ano desses diagnósticos, veio o diagnóstico da fibromialgia. Demorou para chegar nesse diagnóstico, ela já queixava de dores. E aí a gente conversava sobre isso, que poderia ser fibromialgia, né? Ela falava mais uma coisa, então ela sempre tem muita resistência para ir procurar algo. Ela fala, uma peregrinação em médico, meu Deus, não estou nem aí, já tenho tanta coisa, olha um monte de remédio que eu tomo, né? Então realmente é muito difícil. E aí ela demorou para ir atrás desse diagnóstico, porque com o diagnóstico ela teve a medicação, né? E, então, assim, a medicação ajuda ainda, né? O que acontece? Que quando ela tinha esses estresses, principalmente quando tinha a ver com o abuso, né? Qualquer um que falasse, qualquer coisa que ela visse na internet que tinha a ver com abuso, ela sempre trazia e contava. O que acontecia com toda essa, né? Essa avalanche emocional? Ela tinha dores, porque ela não sentia, tô sentindo, ela não falava assim, tô sentindo isso ou aquilo. Ela só dizia assim, eu não sei, estou voando, estou vazia, com a cabeça vazia. Então, assim, eu falo que é uma avalanche emocional, mas que não era sentida, não era falada ou consciente. Né? Então, era aquela coisa, depois de 1 dia ou 2, às vezes na outra semana, ela tinha dores terríveis, terríveis de o marido, quando ia encostar nela, já gritava, ela falava que ele era bruto, que ele apertava ela, né? E depois ela foi entender que não era, que ela ficava muito sensível, e sempre era depois principalmente com essas questões do abuso, porque tudo era muito ativador, muita coisa. Ir na igreja, ouvir né, alguma ministração, né, que falasse sobre isso, e ainda mais se as pessoas estavam falando sobre isso, o que é abuso, o que não é abuso, né?
Tudo era muito ativador e, claro, e o corpo ali sempre se apresentando as dores. Então, quando a gente fez o tribunal do júri, uma das coisas que ela disse assim, eu estou sem dor, é incrível, estou sem dor, estou sem dor. Então, assim, ela pode ver né, esse link, né, como aquilo que é tão difícil emocionalmente para ela, o corpo padecia muito através das dores. Então, assim, por isso que a gente trouxe esse título, né, porque ela tem a fibromialgia e o corpo é algo né, que padece muito. E a gente tirou essa grande carga. Né? Isso não quer dizer que ela não tenha mais, mas é menor e ela consegue ir lidando com isso, né? Com essa expressão da dor emocional no corpo. Deixa eu fazer um complemento, Mariela, por favor. Gente, toda vez que vocês receberem um paciente com queixa de fibromialgia, investiguem a história de vida de uma criança com muito sofrimento, com muitos serviços domésticos lá atrás, numa idade que ela não tinha corpinho para aquilo ainda, com muito esticado para aquele corpo, com muita sobrecarga para aquele corpo. Olha a frase que Mariela disse agora, tirou essa grande carga. Então, se você olhar para a história de Maria, lá com 5 aninhos, quando a mãe morreu, ela foi sempre empregada doméstica, da casa da avó e da casa da tia. Lembra que ela falou? Ela fazia o serviço na casa da avó, depois ia para a casa da tia. Então, ou é um corpo que carregou muito peso, tá? E aí, de repente, tem que subir num banquinho, por exemplo, para lavar a louça, é uma forma de carregar peso. Porque não é papel de uma criança fazer isso. Ou é um corpo que apanhou muito, que foi muito sacrificado, enfim, tem alguma violência, tá? Naquele corpo. Tem algum abuso sem ser sexual naquele corpo também. Tá? Então, o que a gente faz? Reprocessa essas cenas. Deixem a fibromialgia no palco, é o entrelaçamento que eu ensino no Práticas Clínicas, tá? E vá para os bastidores. Tudo que está no palco vem da onde, gente? De detrás das cortinas. Então, a gente tem que abrir as cortinas com o paciente no que ele aguenta, tá? Você vê que Mariela falou que ela não aguentava abrir essas cortinas de uma vez. Né? Foi devagarzinho. Aí, quem já fez a formação, muita fase 2, que é a fase de preparação para ajudar o paciente a ir lá para o trauma. Então, abrir essas cortinas devagarinho, para ele vendo cena por cena e reprocessando cena por cena e reprocessando cena por cena. E como vocês já sabem que eu gosto de trabalhar, ensino vocês a trabalhar com estado de ego, que é o adulto ir lá ajudar a criança a tirar a criança daquela situação. Às vezes eu digo assim para minhas pacientes adultas com esse tipo de queixa, eu vou pedir que você vá lá agora, você vê, além de tudo isso que ela fazia, ela ainda cuidava da irmãzinha mais nova. Às vezes eu digo assim, eu vou pedir que você lá agora leve 2 profissionais, uma diarista ou empregada doméstica e uma babá. E diga aquela menininha que a partir de hoje, lelê nunca mais. Lembra da escrava Isaura? Lelê, 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 lelê nunca mais. Criança tem 2 funções na vida: brincar, estudar e brincar. Vai começar a aprender a lavar as calcinhas, fazer uma coisinha dentro de casa, mas lavar a louça, ainda mais numa cena dessa com um tio abusador desse, pedófilo desse. Cuidar de irmãzinha com 3 anos de diferença, ela tinha 5, a irmãzinha tinha 2. Não, pelo amor de Deus, leva uma babá, leva uma diarista, leva uma empregada doméstica, pega aquela menininha e vá brincar com ela. Parquinho, cinema, shopping, praia, e etc. Pensa nisso e siga os movimentos. O resultado é fantástico. Por que isso acontece? Porque se o cérebro pensar que aconteceu, aconteceu. Você vai ficar encantado, viu, Ramírez, com essa maravilha chamada EMDR. É impressionante o que a gente vê acontecendo na nossa frente. Né, Karen? Né, Romilda? Né, meninas? Né, Gisele? Impressionante, né, Rubens? Né, Rubens? Impressionante. Com certeza, já fiz o curso Práticas Clínicas, é maravilhoso, os entrelaçamentos cognitivos deram assim, um upgrade no consultório, eu recomendo.
Pois é. E aproveitando a oportunidade, vou pedir que Lara coloque, então, o link, porque começa exatamente amanhã. Vou repetir, não tinha nada combinado com Mariela, tá? Aqui as propagandas, gente, ó, não é propaganda, tá? Isso aí não existe propaganda, não, não é. É fato, é realidade. Eu trabalho com isso aqui, é minha Bíblia, ó. Eu já fiz isso aqui 2 vezes e gostaria de fazer uma terceira. Isso aí, Ramires, são os cursos que eu escrevi ao longo desses 15 anos de prática, né? O que eu fui fazendo na frente do paciente, eu coloquei nesses cursos que está aí para vocês, para a gente poder aprender e crescer juntos. Gente, mais alguma dúvida mais sobre fibromialgia, sobre esse caso? Alguma pergunta para a Mariela? Algum comentário? Você tá me ouvindo, Adneide? Sim, querida, pode falar. É. Só a desculpa é que eu tentei ligar o microfone antes aqui, não deu certo. Eu super recomendo os teus cursos. Eu acho assim que fazer a formação de MDR é muito importante. Você dominar o conteúdo. A gente vê que nem que você pode seguir um caminho corretamente sem estar engessado, né? E eu quero agradecer a Mariela, né? E muito, muito bom você ter repartido essa tua experiência, né? Um caso super complexo, muito bacana. Parabéns. Dissociativo, né? Dissociativo, que a gente tem muito cuidado com casos dissociativos. Sim, e a história muito, né? Mas muito obrigada a você, Adneide, obrigada a Mariela. Oh, querida, obrigada a você e a vocês por terem vindo. Mais alguém? Quando a Mariela trouxe ali o genetograma, eu lembrei de uma pessoa que eu também trabalhei a fibromialgia, né? E algo que aparece no teu caso e no meu é que ela tinha só 5 aninhos que a mamãe morreu, né? E daí essa menina, ela toma esse lugar de adulta, de empregada doméstica, e fica toda essa parte que não teve, né, do carinho da mãe e tal, que no caso da minha foi muito essa parte ali, né? E em relação aos cursos da Dineide, realmente é um divisor de águas mais um. Eu até uma pessoa que voltou agora para atendimento, ele fazia presencial e fez online. Ele ficou impressionado como ele acessava até mais fácil ainda, né? As coisas. Foi maravilhoso. Uhum. Parabéns, viu, Mariela? Isso. Tem uma pergunta aqui, Mariela. Caso o paciente diga o contrário, que era mimada quando criança, mas apresenta fibromialgia, como podemos iniciar o MDR? Bom, a gente precisa investigar mais essa história. Que tem um corpo aí que, de alguma forma, foi sofrido, tem. Então, se você... Não tem nem teu nome aí, né? iPhone 129. Se você puder depois falar no privado comigo ou com Mariela e dar mais detalhes, talvez a gente possa esclarecer. Tá? Mas, pelo menos nessa minha prática, tá? Tem alguma coisa a ver com essa história de ter sido sofrido, enfim, né? Tem que ver mais detalhes do caso para poder te responder melhor. Eu me coloco à sua disposição para poder te ajudar se você precisar. Eu lembrei de uma também que eu atendi, que a mãe saía para trabalhar e a irmã mais velha, que era a megera. Vocês terem uma ideia, elas moravam num sítio, numa fazenda, num sítio, e lá tinha um açude. Então, ela conta que a irmã enterrava a cabeça dela lá dentro da água do açude, jogava ela dentro do açude, e quando via que ela estava se afogando, ia lá e tirava. A irmã pegava um travesseiro e colocava no nariz dela, quando via que ela estava se sufocando, tirava. E dizia assim, se você contar para a mamãe, amanhã eu faço pior ainda. Amanhã eu faço pior ainda. É um corpo ali que foi muito sofrido, né? E aí a forma desse corpo lidar com tudo isso é adoecendo. É adoecendo. Repito, fibromialgia no palco e vá para os bastidores reprocessar os traumas. Vamos fazer uma foto, gente? Comemorando esse grupo tão bonito que veio hoje ouvir e aprender sobre fibromialgia e MDR. Só um detalhe, Adneide, que a pessoa falou aí, fibromialgia tem muito a ver com
alguma coisa que a pessoa está carregando e ela não aguenta mais carregar. Então, isso pode ter acontecido lá na infância, ou pode ter acontecido também em outras fases da vida da pessoa, que aí acaba desenvolvendo na pessoa esse quadro de fibromialgia. É uma pergunta. Repete a última parte da pergunta, que eu não estava ouvindo uma pergunta. O que parece é que nos casos de fibromialgia, a pessoa, na fala dela, na história dela, tem sempre ela carregando algo, ela suportando algo, vivendo algo que ela não dá mais conta de suportar, ou não dá mais conta de viver. Então, eu pergunto, né, se a fibromialgia, como afeta essa questão do corpo, essas dores no corpo, é só na fase infantil, ou se, de repente, por exemplo, na fase adulta, ela pode ter vivido um período muito longo, onde ela carregou muita coisa, ou ela sustentou, ela teve que dar conta de muita coisa que ela não podia dar conta, e isso fez com que ela desenvolvesse fibromialgia. Bom, a gente tem que ouvir de novo o caso com mais detalhes, certo, Marcionília? Mas, geralmente, né, essas coisas que pipocam na nossa vida adulta vêm dos nossos traumas de criança, entendeu? Por outro lado, é assim, que adulta é essa que não soube dizer não para estar carregando um peso além do que ela pode carregar? Tá? Quem é essa adulta que não disse, opa, peraí, meu limite é aqui, chega para lá, vai tu com tua bagagem para lá de lá, não vou carregar isso não. Posso até te ajudar a levar teu fardo, mas te ajudar. E não adoecer o meu corpo por conta disso, entendeu? Mas, de novo, a gente tem que achar o evento-chave, que é onde tudo começou, e no caso de fibromialgia, repetindo, é exatamente isso, né? Um corpo que levou cargas demais lá atrás, né? Só compartilhando uma experiência minha que eu consegui ajudar uma paciente com fibromialgia, a Dineide, tem a ver com essa fala da Marcionília. Ela, 48 anos, já tinha o diagnóstico há uns 8 anos, e o evento-chave que eu consegui identificar foi ela, na adolescência, expulsa de casa porque tinha arrumado um namoradinho em uma família evangélica muito tradicional e conservadora, achou que aquele namoro estava muito avançado e que ela teria perdido a virgindade nesse namoro. Expulsaram ela de casa e o evento-chave era o que ela sentiu atravessando a rua, a vizinhança toda olhando para ela, carregando as sacolinhas de supermercado com todas as roupas dela. Então, assim, quando a Marcionília falou a história do carregar, eu me arrepiei toda aqui. Nós reprocessamos esse álbum e ela conseguiu sair da crise que ela estava no momento e ficou comigo ali uns 6 meses em terapia. Hoje ela faz algumas sessões de manutenção para outras situações do cotidiano dela, mas aquela crise que levava ela para cima da cama, da fibromialgia, ela não tem mais. Pois é, o que ela carregou nessa situação, além da sacolinha de roupas, nesse corpo, que precisou adoecer? Vergonha. Vergonha, tudo, né? Tudo, vergonha, humilhação, injustiça, incompreensão, tudo. Tudo. Isso fica ali no corpo, o corpo vai adoecer, gente. E graças a Deus adoece. Porque é melhor adoecer do que morrer. Lembra dessa frase? Eu via lá na faculdade 40 anos atrás. É melhor adoecer do que morrer. Então, a gente adoece para não morrer. E o que a MDR faz? Vamos procurar lá o que te levou a adoecer. Vamos procurar o evento-chave, que é onde tudo começou, que precisou que esse corpo adoecesse. É fantástico, é fantástico. Vamos lá, que nosso tempo já está estourado, nosso compromisso é até às 21h. Gente, olha, todos os meses, na última quinta-feira do mês, temos o Compartilhando a Minha Prática. Na próxima vai ser uma colega trazendo o caso de uma experiência de um soterramento. O homem ficou soterrado, não sei direito qual foi a história da cidade, ela não me contou ainda, ou melhor, ela me contou, mas eu não pude ouvir ainda, foi hoje. Eu sei que é uma história de um homem que ficou soterrado e ela trabalhou com esse homem com a MDR. Na última quinta de julho, 20 horas, coloque já na sua agenda. Vou colocar depois lá nos grupos a agenda completa de todas as próximas, para que a gente possa ouvir essa história e ver como é que o MDR pode ajudar essa pessoa. Tá? Que não deve ser uma experiência nada agradável se ficar soterrado em qualquer lugar que seja. Ameaça a nossa sobrevivência. Vamos lá fazer a foto?
Que bom ver esse povo aqui. Olha o casalzinho lindo, Arthur e Mari. Saudade de vocês. Primeira página, tá certo? Vamos lá. Vamos. Fala aí, Mariela, para te aparecer também. Abre teu áudio. Ah, tá. Tá ótimo. Pronto. Segunda página. Vamos lá. Pronto, foi. Obrigada, Lara. Fica gravado, certo? Com a devida autorização da paciente, lógico, Sim. evidentemente, por escrito, inclusive, tá? E fica no meu YouTube, tá? Depois a gente divulga aí para vocês. Se alguém não fez o Práticas Clínicas ainda e quiser fazer, será amanhã à noite, sábado de manhã. É um curso de apenas 6 horas, 2 horas da manhã e 4 horas no sábado, tá? E a gente continua se encontrando aí nas esquinas do MDR. Tá? Beijo no coração de todo mundo. Mariela, querida, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade em nos trazer essa experiência tão linda. E vamos continuar usando o Tribunal de Júri para trabalhar a culpa desse povo. Tchau, minha gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, Obrigada, Mariela. Parabéns, Boa noite. Mariela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite.